Eu gostaria inicialmente de agradecer aos coordenadores, organizadores dessa jornada cearense de radiologia, primeira edição. Uma honra estar hoje dividindo um pouco do trabalho em tomografia computadorizada e tendo como título Parâmetros Físicos de Otimização em Tomografia Computadorizada. Então, vamos lá. Quando a gente fala em parâmetros de otimização e cruza isso com os parâmetros de aquisição, nós temos que olhar para a tomografia como sendo algo extremamente desafiador, simplesmente pelo fato de nós estarmos em contato ou a necessidade de manejar diferentes tipos de parâmetros físicos. Tá? Então, aqui, a gente pode, além desses parâmetros físicos, a necessidade de a gente entender parâmetros de qualidade. Né? Então, aqui alguns que foram colocados, né? Então, modos de scan, Scout, KV, MA, PIT, tempo de varredura, esse FOV, DFOV, colimação, enfim, nós temos aqui uma gama de parâmetros que a necessidade realmente de nós manejarmos de forma correta para que a gente possa entender como otimizar a qualidade de imagem versus dose de radiação. É claro que um dos pontos que é importante salientar inicialmente e quando a gente escuta, né, nós otimizamos a dose ou nós reduzimos a dose, né? Então, aqui acho que é o primeiro ponto que deve ser considerado, porque na verdade em algumas partes anatômicas, por exemplo, crânio, muitas vezes, se nós reduzirmos a dose a parâmetros muito baixos, obviamente a gente tem uma perda muito grande de qualidade e para isso então de diagnóstico. Mas é importante também salientar que o fato e a palavra correta é otimização, né? E nós, toda vez que nós manejamos, aí isso é qualquer tipo de modalidade, né? Não é só da tomografia computadorizada, mas o importante é entender que nós otimizamos, seja a qualidade, seja a dose de radiação. E tem partes anatômicas importantes que nós não temos como otimizar tanto como nós gostaríamos, porque a gente sabe que isso pode ter uma relação direta com uma perda de qualidade e, por isso, então, perda de diagnóstico. E acho que o ponto mais interessante aqui de ser colocado inicialmente também, que a tomografia ela começou com exames de crânio. E hoje um dos grandes desafios nossos, principalmente com esses tomógrafos, numa quantidade muito grande de canais, é a gente ter uma qualidade tão sustentável ou uma qualidade tão elevada quando comparada a outras partes anatômicas, né, do nosso corpo. E isso é interessante. E tudo isso porque houve até um tempo atrás uma corrida muito grande por parte dos fabricantes e havia um entendimento que o aumento de número de canais estava diretamente relacionado com o avanço tecnológico. Então, todos os fabricantes, de uma forma ou de outra, eles buscaram, né, esse aumento do número de canais, obviamente, para que num giro somente do tomógrafo a gente pudesse é, ter a maior cobertura possível da área anatômica. E a gente percebe que hoje os avanços em tomografia e principalmente nas otimizações das imagens em tomografia, elas não passam em termos tecnológicos simplesmente por um aumento de canais. A gente vê os fabricantes hoje freando, né, o aumento do número de canais nos tomógrafos, mas melhorando todo o sistema de processamento, software, questões de redução e de aquisição de imagens com aí sim com baixa dose. E aí quando a gente fala em baixa dose em tomografia, nós temos que relacionar isso com grande quantidade de ruído na imagem e a partir daí com inteligência artificial, com reconstrução interativa e outros parâmetros, né, de pós-processamento, a gente consegue retirar o ruído da imagem sem a necessidade de modificar a forma, a textura,
né, da área anatômica que está sendo radiografada. E isso é interessante, porque isso faz com que a gente ter um conhecimento muito elevado desses parâmetros físicos, a necessidade de nós entendermos essas novas tecnologias e, principalmente, qual é a sua relação com a dose de radiação. Porque muitas vezes, quando nós estamos frente a equipamentos muito avançados ou com diferentes possibilidades de modificação de protocolo, a gente acaba muitas vezes não utilizando, né, todos esses parâmetros da forma correta, até porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento tecnológico do equipamento que nós então estamos ali operando. É importante nesse sentido que dose e qualidade de imagem, eles dependem diretamente da aquisição de imagem, da reconstrução, de uma forma muito direta, de técnicas automáticas de modulação de dose. Isso aqui é um ponto interessante, porque além de nós termos dentro do volume adquirido o mesmo ruído em todas as imagens axiais sendo adquiridas, nós sabemos que existe uma diferenciação de cada fabricante de como que ele encara aquela parte anatômica, ou mais precisamente o paciente, quando eh, ele é, então, varrido, né? Quando a gente adquire aquela área de interesse. Então, cada fabricante escolheu uma maneira de tu fazer com que os cortes tomográficos tivessem o mesmo nível de ruído e, para tanto, no momento de uma reconstrução, a gente pudesse ter uma uniformidade na qualidade de imagem. Passa muito fortemente, obviamente, pelo usuário do equipamento de tomografia, então a gente não pode nunca descartar, né, o usuário, né, do equipamento, então aquele que está operando, né? Então, porque todos esses parâmetros físicos estão totalmente interligados, então a importância de a gente entender e como que eles se interligam é fundamental para que a gente possa manter uma qualidade de imagem, né, em todas as espessuras de cortes utilizados, fazendo com que o nosso nível de ruído ele seja aceito em todos esses cortes tomográficos. Então, não é uma coisa muito tranquila, né, de simplesmente adquirir um bloco e a partir daí jogar para reconstrução de imagem e acreditar que a reconstrução vai resolver todos os nossos problemas de qualidade.